aula do curso Negócios e Empreendedorismo. Nesta aula nós falaremos sobre liderança, cultura e desenvolvimento de equipes. O objetivo principal da nossa aula hoje é que você chegue ao final desta aula conseguindo enxergar pessoas como ativos estratégicos para a sua companhia. Além disso, você também deve conseguir identificar gargalos na sua liderança, no seu modelo, no seu jeito de liderar pessoas. Você deve ter as ferramentas necessárias para melhorar a sua comunicação com a equipe e entender melhor como estruturar times mais eficientes, trazendo assim maior performance para as equipes na sua companhia. Bom, para iniciarmos nossa aula, nós vamos falar sobre a diferença e o conceito de gestão de pessoas e liderança. As empresas crescem atualmente até o limite da sua liderança, ou seja, as empresas só conseguem crescer até atingir o potencial máximo dos líderes que a conduzem. Se a capacidade de liderança daqueles que estão guiando o negócio é baixa, a empresa vai crescer pouco. Se a capacidade de liderança daqueles que estão guiando o negócio é ampliada, é alta, é grande, então eles vão conseguir exercer liderança, que nada mais é do que influenciar pessoas em prol de um objetivo comum. Esses líderes eles conseguirão influenciar mais pessoas, trazer mais pessoas para a equipe, serão capazes de gerir equipes maiores e assim alcançar um crescimento maior dentro da companhia na qual ele lidera. E aqui a gente precisa diferenciar. Liderança tem a ver com isso que falamos, com a capacidade de influência, com a capacidade de motivar, com a capacidade de movimentar, de fazer pessoas agirem, de fazer pessoas entregarem, de fazer pessoas se movimentarem em direção a um objetivo, a uma meta, a uma estratégia determinada. Gestão de pessoas já tem um conceito um pouco diferente. Gerir pessoas tem relação com a capacidade de você, primeiramente, entender que tipo de habilidades são necessárias para as atividades, para as tarefas, para as entregas que a sua empresa precisa dentro dos processos estabelecidos, dentro dos processos existentes e dentro dos processos que serão criados. Então, primeira coisa que um gestor precisa fazer é identificar qual é a necessidade de habilidades e competências. Segundo, é ser capaz de selecionar pessoas com essas habilidades e competências para ocuparem cargos e funções na sua empresa. Terceiro, ser capaz de acompanhar, coordenar e gerenciar essas pessoas. E, por fim, ser capaz de desenvolver essas pessoas para que elas possam entregar cada vez mais, cada vez melhor. Então, negócios sustentáveis dependem desse tipo de pessoas. Pessoas alinhadas, motivadas e organizadas. Pessoas que estão alinhadas com as necessidades do seu negócio, que têm as competências e habilidades que vão de encontro às competências e habilidades necessárias para os processos que são realizados dentro da sua empresa. Pessoas que se sentem motivadas. E essa motivação geralmente ela vem quando o gestor é também um líder, é também alguém que influencia, é também alguém que é capaz de fazer a pessoa entender e abraçar a ideia, e abraçar a estratégia e caminhar junto na mesma direção. E organizadas. É necessário que, como já falamos anteriormente, os processos sejam bem desenhados, as atividades sejam bem definidas, sejam claras, que haja uma comunicação clara dentro da empresa, dentro da companhia, e assim as pessoas serão organizadas dentro daquilo que realmente foram contratadas, foram chamadas para fazer.
né? A pessoa não pode estar confusa em relação àquilo que ela precisa realizar, em relação àquilo que ela precisa entregar. E quando a gente fala um pouco mais especificamente sobre gestão de pessoas, não é só contratar e cobrar resultados. É ser capaz de desenvolver equipes que vão crescer junto com a sua empresa. Então, quando você pensa num horizonte de longo prazo, um empresário ele precisa ser capaz de olhar o seu negócio no curto prazo, no hoje, no agora, nos próximos meses, no médio prazo, nos próximos 2, 3 anos e no longo prazo, nos próximos 5, 10 anos. E aqui é uma capacidade muito importante, inerente para o gestor do negócio. Talvez hoje as atividades, os processos, eles não estejam organizados, eles não estejam segregados da maneira que você imagina ou da maneira que você gostaria que estivesse. Mas é necessário que você tenha essa visão do que precisa ser organizado, de quanto tempo você vai demorar para trazer essa organização e de que tipo de equipe você precisa para cada momento do seu negócio. Então, se você está no momento de organizar processos, de organizar sistemas, de organizar metas, de criar estratégia, talvez você precise de pessoas mais analíticas e mais visionárias para te ajudar na estratégia e precise de pessoas que saibam cuidar de documentação, que saibam desenhar processos, definir processos para cuidar da organização dos processos. Já daqui a pouco, após a organização dos processos, você entenda que seja um momento de crescimento, de aumentar vendas, de expandir negócios. Então você vai trazer pessoas que tenham a capacidade comercial, a capacidade de captar clientes, de vender, que tenham a visão de expansão do modelo de negócios. Então, para cada momento do seu negócio, para cada desafio dentro do seu negócio, você precisa ser capaz de entender que tipo de pessoas você precisa e desenvolver essas pessoas, né? Há momentos em que você vai precisar trazer do mercado, porque é uma habilidade que você vai olhar para o time e você não vai achar ninguém, que você também não vai ter, então você vai precisar de alguém para trazer essa habilidade, essa competência para dentro da sua equipe. Mas talvez hoje existam coisas que você como empreendedor, que você como dono do negócio, você faz, mas você quer que o seu colaborador faça. E aí você precisa desenvolvê-lo para que ele seja capaz de fazer tão bem quanto você faz, a ponto de você delegar, confiar, dar autonomia e simplesmente acompanhar a realização e cobrar os resultados e gerenciar, controlar os resultados para que tudo dê certo. Então, é muito importante você ter essa visão global e holística de onde está o seu negócio hoje e onde você quer que o seu negócio esteja amanhã e desenvolver as pessoas que você tem hoje, que você confia, que você vê potencial para que elas cresçam junto com o seu negócio. E assim você vai ter um time cada vez mais motivado, cada vez mais leal, um time que vai vestir a camisa e que vai avançar junto com você. E aí, para a gente dar um break nesse momento e você já começar a refletir, pensar e colocar aí em prática, no papel, que a gente já falou até agora, reflita comigo. Primeira pergunta da nossa aula de hoje. Qual foi o melhor líder que você já teve? Pensa na sua vida, na sua carreira, não só na carreira, mas na sua vida como um todo. Qual foi o melhor líder que você já teve? Quais eram as características que mais se destacavam nesse líder? Se você tivesse que copiar características positivas que você olhava, que você lembra dele, que você falava, caramba, eu admirava por conta disso, disso e disso. Quais são essas características? Traz essas características, anota essas características e pensa em como você pode desenvolver características semelhantes a essas para que seu time também seja impactado de maneira positiva. Então, vou te dar alguns segundos, você pensa, anota e a gente segue em frente.
Bom, vamos continuar. Se você precisar de mais tempo, você dá uma pausa agora para concluir essa questão, senão a gente avança. O que é liderança? É a capacidade de direcionar pessoas para objetivos comuns, como já falamos no início da aula. Um líder, ele é capaz de influenciar comportamentos, criar visão, desenvolver pessoas e manter a equipe alinhada, mesmo em momentos difíceis. E aqui é um ponto muito interessante, né? Existem momentos em que você vai ter que, como líder, ter conversas difíceis, dar feedbacks de melhoria, dar feedbacks, né, negativos, desligar pessoas. Ocorrerão alguns momentos em que você precisará trabalhar a gestão de conflitos dentro dos times. Então, como líder, você precisa ser capaz de olhar aquilo que precisa ser mudado e influenciar essa mudança, né? A mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança na maneira de falar. Você precisa ser capaz de fazer a equipe sonhar junto com você. Então, comunica sua visão, comunica seu objetivo, comunica onde você quer chegar e faça as pessoas abraçarem isso e desejarem caminhar contigo na mesma direção. Desenvolva pessoas, acredite em pessoas, enxergue o potencial além do que a pessoa entrega hoje. Veja o que ela tem de capacidade, o que ela tem de pontos positivos e como ela pode exponenciar esses pontos e trabalhe no desenvolvimento delas e sempre mantenha ela alinhada, né? Se ocorrer o imprevisto, se a rota mudou, se alguma coisa na estratégia da companhia precisa ser reorganizada, reestruturada, atue como gestor, atue como empresário, tome as decisões que forem necessárias e comunique o time, seja claro, seja direto, não enrole, para que o time continue sempre alinhado. E se em algum momento não fizer mais sentido, você também seja sincero e dê esse feedback e siga dessa forma. E avançando no nosso conteúdo, vamos falar agora sobre a diferença entre um líder e que antigamente a gente falava que era um chefe, né? Então, o chefe, aquela antiga figura mais autoritária, mais austera, era uma pessoa que era extremamente controladora, então era uma pessoa que controla, que centraliza, que tem dificuldade de delegar, de dar autonomia, de confiar e que cobra apenas resultado. Então, simplesmente, ele determina as ações, centraliza as decisões e cobra o resultado. Enquanto o líder, ele desenvolve, ele direciona, ele inspira e, principalmente, ele cria autonomia. Há uma máxima dentro da liderança que fala que o bom líder é aquele que faz a sua equipe funcionar bem na sua ausência. Então, quando você é capaz de sair de cena e deixar a sua equipe trabalhar por uma semana e eles conseguem entregar tudo que é necessário entregar sem nenhum problema, sem deixar a performance cair, sem dar bolo em cliente, sem perder a qualidade, então você conseguiu atingir o status de ser um bom líder. Porque o líder ele precisa desenvolver as pessoas para que elas entreguem, para que elas performem da maneira adequada. Ele precisa dar o direcionamento claro, o direcionamento objetivo para que as pessoas saibam o que fazer e saibam como fazer. Ele inspira. Então ele faz com que as pessoas se sintam motivadas, se motivem a entregar, a realizar, a alcançar, mesmo sem que ele esteja ali do lado constantemente. Por quê? Porque ele é capaz de criar autonomia. Quando você cria autonomia, você elimina essa dependência, você elimina essa necessidade de estar constantemente ao lado da pessoa, cobrando e controlando. Porque você já inspirou, você já direcionou e agora você empodera, você dá autonomia e você diz, ó, eu confio no seu potencial
já te ensinei, já te orientei, vai. E o líder é essa pessoa conduz, que conduz para que o outro consiga alcançar e ambos vão desfrutar no final dos êxitos e do sucesso do trabalho bem feito. Então vamos trabalhar o conceito de desenvolvimento da liderança. Muitas pessoas pensam ou entendem que a liderança ela é uma habilidade nata. Ou você nasce líder ou você não nasce líder. Na verdade, há pessoas que nascem com maior potencial de liderança, com maiores competências de liderança já na sua personalidade, capacidade de se comunicar melhor para aqueles que são mais extrovertidos, na capacidade de serem mais direcionados ao resultado, à realização, à conquista, para aqueles que têm dentro do perfil, do estudo de perfis, o perfil mais colérico. Mas isso não quer dizer que uma pessoa não possa desenvolver a habilidade e a capacidade de liderança ao longo da sua vida. Então, as principais funções do líder: define direção. Então, o líder ele nunca vai ser capaz de definir a direção se ele não tiver a visão clara e a certeza de onde ele quer chegar. Então, para que você direcione o seu time, é importante que você defina a direção que o seu negócio vai tomar. É importante que você tome tempo para escrever estratégia, para refletir estratégia, para criticar estratégia, para desenhar o roadmap, para desenhar o seu avanço, a sua estratégia e a partir daí definir a direção que o seu time, que a sua equipe vai tomar. Organize a prioridade. Um líder não pode simplesmente apagar incêndio. Ele não pode simplesmente agir de maneira reativa. Ele precisa agir de maneira intencional e prioritária. Então ele precisa organizar o que precisa ser feito, criar uma árvore de prioridades, criar uma lista de prioridades e atacar as prioridades, atacar aquilo que é estratégico, aquilo que vai trazer maior resultado e maior impacto para o seu negócio. E dessa maneira ele também precisa, ao delegar ou ao atribuir uma ou mais atividades ao time, ele precisa estabelecer essa ordem de prioridade. Ele precisa fazer o time enxergar o que é prioritário, o que tem mais impacto no negócio, para o time assim responder de maneira mais adequada. O líder ele precisa saber resolver conflitos, então ele precisa saber exercer a escuta ativa, ele precisa saber exercer a empatia, ele precisa saber ter uma comunicação clara, uma comunicação que traga clareza e traga confiança para o seu time. Precisa trabalhar bem o conceito de comunicação não violenta, porque para resolver conflitos dentro da equipe é necessário que ele ouça ambas as partes, que ele entenda o lado, entenda as motivações, entenda as reclamações e traga não a defesa de um lado e a condenação do outro, mas traga sim a crítica construtiva aos dois lados, que leve à reflexão, que leve ao solucionamento do problema. Um líder ele tem que ser capaz de identificar e desenvolver talentos. Então a gente tem um grande problema hoje no nosso país, que os maiores talentos eles vão para grandes companhias e saem do país, ou eles já pensam em estudar em uma universidade fora do país, o que é a oportunidade da vida no mundo globalizado que nós temos hoje, mas é também onde muitos talentos já saem do país, né? Mas há outros talentos, talvez não tão exponenciais, mas pessoas que têm ali a performance, a entrega, habilidades e competências acima do mediano e que você pode pegar esses diamantes brutos e ir lapidando e ensinando e desenvolvendo para que esse talento
ele possa entregar de maneira incrível, né? Tenha uma alta performance no dia a dia dentro do seu negócio. E manter sempre o time motivado. Então, sempre trabalhar o feedback, né? Tanto feedback do gestor, do líder, do empreendedor para o time, tanto também ter algumas rodadas de parar para ouvir o time, entender as expectativas do time, as reclamações do time, as aspirações do time, para devolver a eles aquilo que é real, aquilo que é alcançável e aquilo que as expectativas do time estão alinhadas às expectativas da companhia, às expectativas do empreendedor e juntos vocês caminharem na mesma direção. Então, o líder ele precisa trabalhar dentro dessas funções para que ele possa trazer maior performance para a sua equipe. E se nós chegamos na nossa segunda pergunta. Agora nós começamos falando das características positivas. Agora eu quero que você pense: qual característica destrói a confiança em um líder? Então, o que você acha que dentro de uma atitude, dentro de um comportamento, dentro de uma fala, é algo que destrói a confiança da equipe em um líder? Tome alguns minutos, dá uma pausa aqui no vídeo e responda essa pergunta. Liste aí algumas características, algumas atitudes, comportamentos, falas que você entende que faz com que o líder ele perca a confiança da sua equipe, ele gere desmotivação e assim ele acabe trazendo um impacto e um resultado negativo para a sua companhia. Te dá alguns minutinhos, dá uma pausa, dá um break, responde essa questão e a gente continua. Continuando agora, a gente vai para um tema também muito importante dentro do desenvolvimento do ambiente da organização, da sua companhia, da sua empresa, dentro do ambiente em que as pessoas vão trabalhar e como elas vão se sentir ao trabalharem na sua empresa, que é o conceito de cultura organizacional, que é a forma como as pessoas se comportam dentro da empresa. E aqui é algo interessante porque a cultura ela é percebida através dos hábitos que as pessoas têm na realização do trabalho do dia a dia, de como as decisões são tomadas dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, de como a comunicação ela flui, de como a comunicação é feita, quais são os canais, qual é a abordagem, qual é o tipo de linguagem e de como são as atitudes, se as atitudes estão alinhadas ao que é comunicado, se as atitudes estão alinhadas às decisões que foram tomadas anteriormente, para saber se dentro do ambiente cultural há uma coesão, há uma coerência entre decisão, comunicação e atitude ou não. Então, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, mesmo sem intenção, mesmo sem documentar, toda empresa ela cria uma cultura. Então, toda empresa ela tem uma cultura organizacional que é a forma como as pessoas entendem a dinâmica do ambiente e se comportam dentro dessa dinâmica. E é importante que você pense em como você quer que a sua empresa seja percebida e como você quer que as pessoas se comportem dentro da sua empresa. Se a gente for pegar algumas empresas, algumas Big Techs, algumas empresas do ramo de tecnologia que buscam atrair a mão de obra, né, a galera mais jovem, mais criativa, mais ligada à tecnologia, à inovação, elas trazem um ambiente bem disruptivo, né? Você vê a Google, você vê a Facebook lá atrás e hoje inúmeras outras companhias, até companhias com mais tempo e de setores diferentes já têm trazido para os seus escritórios algumas coisas como sala de jogos, sala de descompressão. Então você tem ali um videogame, um ping-pong que a galera pode usar na hora do almoço. Você tem salas de reuniões com formatos diferentes, né? Você tem esteira
no meio do escritório, para a pessoa estar ali numa reunião online, apoia o notebook, vai caminhando, ajudando a circulação sanguínea, oxigenar o corpo. Então você tem inúmeras coisas que as companhias fazem hoje. A questão do incentivo a uma alimentação mais saudável, a uma rotina de exercício físico além do trabalho. Então você tem hoje as companhias atuando, trazendo essa questão de criação de hábitos, de comportamento que vão muito além do que simplesmente a questão de chegar, bater seu ponto, realizar sua atividade e ir embora quando chegar a hora. Então, a cultura organizacional é muito disso. Então, como é que você quer que as pessoas cheguem na sua empresa? Você quer um ambiente alegre, um ambiente descontraído? Você quer um ambiente mais sério? Você quer que as pessoas sintam leveza ao trabalhar, entreguem, né, as suas atividades com mais tranquilidade? Você quer um ambiente que as pessoas se sintam mais desafiadas, em que elas se sintam mais provocadas a crescer, a alcançar, a bater meta? Então, dependendo do ambiente que você quer para sua empresa, é como você vai começar a construir sua cultura organizacional a partir de agora. E dentro da formação da cultura, você tem que entender que a cultura ela é construída por comportamentos repetitivos, regras não escritas, ambiente emocional e forma de comunicação. Então é importante, se a sua empresa está começando, que você já comece a se comportar e ensine os seus primeiros funcionários e colaboradores a se comportarem da forma que você quer que todos os demais colaboradores, funcionários que vierem depois se comportem. Então, o comportamento inicialmente ele precisa ser repetido e reforçado da maneira que você deseja que as pessoas se comportem dentro da sua empresa. E isso vai se tornar regras não escritas. Então, as pessoas que chegarem, elas vão agir, elas vão falar, elas vão se comportar de acordo com aquilo que elas veem. E isso se torna uma regra não escrita de como se comportar, de como se portar dentro desse ambiente organizacional. Como é que você vai trabalhar o ambiente emocional? Como eu falei, se você vai trabalhar um ambiente mais leve, com uma comunicação mais informal, ou se você vai trabalhar num ambiente com uma comunicação mais formal, com maiores desafios, com metas mais agressivas, com uma cobrança mais austera. Isso tudo depende do seu ramo de negócio, dos seus objetivos, das suas aspirações e de como você quer que as equipes trabalhem na sua empresa. E por fim, a forma como você comunica. E aqui a gente precisa entender que a comunicação no ambiente organizacional ela vai muito além de uma comunicação falada numa reunião, de um e-mail escrito, de um comunicado via WhatsApp, cartaz ou qualquer outra forma. A comunicação aqui ela também é reforçada pelas decisões que a companhia toma, pelas estratégias que a companhia toma, pela forma como a companhia faz o reconhecimento, né, como é feita a meritocracia dentro da companhia. Então, tudo isso comunica o ambiente e a cultura da organização. Então, você precisa fechar esse ciclo, né, porque essa comunicação ela precisa reforçar os comportamentos positivos, aqueles que estão de acordo com a cultura que você quer, e ela precisa minimizar e reduzir e até extinguir os comportamentos que são contrários àquilo que você deseja que faça parte da sua cultura organizacional. Então, repetindo aqui, a equipe replica aquilo que vê constantemente. E isso vai, pouco a pouco, moldando a cultura organizacional da sua companhia. Então, cultura forte versus cultura fraca. A gente fala muito sobre cultura de diversas empresas, mas não falando sobre o tipo de cultura, mas sobre a questão da força da cultura da companhia em relação àquelas pessoas novas que chegam, às tendências de mercado que possam surgir. Uma empresa com cultura forte, ela gera clareza no dia a dia, na comunicação, na realização de atividades, nas entregas. Ela gera respeito, porque as pessoas entendem como aquele ambiente funciona, como aquele grupo se comporta e ela respeita isso. E ela, por mais que ela seja diferente em determinados aspectos, ela entende que
naquele meio, no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, ela precisa respeitar e agir daquela maneira. Isso gera responsabilidade, né? Então, é importante que dentro da sua cultura, quando ela é forte, na verdade, quando a sua cultura é forte, quando ela é bem formada, quando ela é bem definida, ela gera responsabilidade. Então, as pessoas sabem que tem que entregar daquela maneira, que tem que agir daquela maneira, que tem que se comportar daquela maneira. E ela acaba tendo também um ambiente de colaboração em que as pessoas se ajudam, se comunicam e tudo flui melhor. Quando a cultura é fraca, ela produz confusão, porque tendências de mercado vêm e a companhia estava se comunicando e falando em uma coisa e de repente ela vem uma nova tendência, ela quer agir de acordo com aquela tendência e começa a mudar algumas decisões, algumas definições, algumas orientações. Então isso gera confusão no time. Essa confusão desorganiza o dia a dia, tanto a questão emocional quanto a questão das entregas e da realização das atividades. Em algumas ocasiões, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, isso pode gerar conflitos, conflitos intra-equipe, conflitos da equipe com o gestor, conflitos entre gestores, entre áreas. Então, isso também vai acabar trazendo danos e prejuízos para a companhia e gera alta rotatividade. E dentro desse ambiente de confusão, desorganização, conflito, a maioria das pessoas hoje preferem não ficar e preferem ir para uma empresa que talvez tenha uma cultura mais formal, mas que tenha uma cultura mais forte. Onde ela sabe o que tem que fazer, sabe como vai ser cobrada, sabe como vai ser reconhecida. E isso é muito importante para que a empresa e as equipes atuem e trabalhem bem. Chegamos à nossa pergunta número 3. Quero pedir que você liste 3 características de uma empresa com um ambiente saudável e 3 características de uma empresa tóxica. Então é muito simples. Você vai pensar em relacionamentos, comunicação, estratégia, resultado, processos e vai listar. Quando você pensa em uma empresa saudável, com um ambiente legal, um ambiente em que os colaboradores se sentem bem, se sentem motivados, se sentem reconhecidos, empresas em que as pessoas têm orgulho de trabalhar. O que você entende ser um ambiente saudável dentro dessas empresas? E por outro lado, você pensa em 3 características de empresas que você entende que as pessoas se sintam mal, se sintam pressionadas, que tenham gerado ansiedade, estresse, um cansaço exacerbado ou desnecessário, que gera conflitos, que gera insegurança. E aí eu quero que você liste 3 características do ambiente saudável, 3 características tóxicas, e você use essas 6 características para pensar um pouco e criar um pouco um plano de ação para que a sua empresa e o ambiente da sua empresa tenha características positivas e não tenha características negativas. Não só essas listadas, mas outras também. Essas que você vai listar são aquelas que provavelmente fazem parte do que você quer construir, ou seja, aquilo que você acha que deve ser reforçado na cultura da sua empresa e aquilo que você entende que deve ser eliminado, que não pode de nenhuma forma impactar a cultura da sua empresa. Então faça esse exercício, dá um break aqui, dá uma pausa no vídeo, tome alguns minutos, liste, reflita e a gente segue. A gente já falou bastante sobre isso ao longo dessa aula, mas agora focando e reforçando essa etapa, eu quero falar com você sobre comunicação. Grande parte dos problemas nas empresas nasce de uma comunicação ruim, com ruídos, com ambiguidade, com pouca clareza, e isso acaba refletindo de maneira muito negativa em todas as áreas do negócio que essa comunicação chega. Então as equipes elas precisam de clareza total
na comunicação que é feita no dia a dia, seja numa reunião de atividade, seja no feedback, seja numa reunião estratégica, numa reunião de projetos, seja no e-mail, no chat, qualquer comunicação corporativa deve ser feita com bastante clareza. Dentro daquilo que precisa estar claro, precisam estar claro quais são as prioridades. Então, a matriz de priorização, como a gente já falou, ela sai do líder, ela sai do gestor, ela é definida, mas ela precisa ser comunicada com muita clareza a todos os colaboradores da empresa. Quais são as responsabilidades? Então, aquilo que é esperado do colaborador na entrega da meta, na entrega do resultado, na conclusão da atividade. É importante que as responsabilidades sejam bem definidas e bem comunicadas. Quais são os prazos para que as pessoas não percam a noção e acabem postergando aquilo que precisa ser entregue com urgência ou acabem antecipando aquilo que tem mais tempo para ser entregue. Então, até para ajudar a priorização, é importante que as pessoas elas entendam e tenham bem definidos os prazos e também os objetivos, né? É importante que para que o time caminhe na direção, para que o time caminhe junto com o líder, é importante que ele saiba qual é o objetivo, qual é o ponto a ser alcançado, qual é a meta a ser obtida e assim a direção das ações, das atividades, das tarefas, ela se torna melhor, ela se torna mais fácil, ela se torna mais ágil. E aqui eu quero destacar alguns erros de comunicação dentro do ambiente organizacional, dentro da cultura organizacional. Informação incompleta. Então, dar um discurso e não deixar bem claro, não trazer toda a informação sobre o tema que está sendo abordado naquele dia, encaminhar um e-mail e não esclarecer os pontos principais, fazer um relatório e não colocar tudo que precisa ser colocado naquele relatório, naquela apresentação, naquele workshop. Então, um dos pontos principais de erro é essa informação incompleta e isso precisa ser muito bem observado. Falta de alinhamento, então não sentar para conversar com o time, com as equipes, com os gestores, com todos aqueles que estão envolvidos e serão impactados, para que não haja essa falta de alinhamento. Mudanças sem aviso. Então, quando a gente fala de mundo corporativo, de ambiente organizacional, de liderança, de gestão de pessoas, de cultura organizacional, a gente está falando de alinhamentos de expectativas, de pessoas caminharem juntos na mesma direção. Então é importante sempre que houver uma mudança relevante na estratégia, na direção, nos desafios, na concorrência, sempre que houver uma mudança e que essa mudança ela possa ser comunicada, que não haja nenhum tipo de necessidade de sigilo, de confidencialidade. Quando isso puder ser comunicado, é muito importante que essa comunicação aconteça com agilidade. Tomar cuidado com a comunicação agressiva. Hoje a gente tem diversas questões em relação ao ambiente de trabalho, ao uso da comunicação não violenta, para que as pessoas elas não se sintam coagidas, não se sintam amedrontadas, para que isso não gere maior ansiedade ou depressão. É importante que a comunicação ela seja trabalhada de forma não violenta, de forma não agressiva, de forma formal sim, mas de forma objetiva, direta e educada para que as pessoas elas sintam que são respeitadas e possam assim
também entregar com mais motivação. E a falta de escuta, né? Um dos grandes pontos é se eu não escuto direito, não percebo as aspirações e as expectativas direito, consequentemente, a minha resposta, a minha contraposição vai ser algo que não vai estar alinhado com o que está sendo comunicado naquele momento. Então é necessário que haja uma escuta ativa para que a comunicação ela seja feita sem ruídos, a fim de que ela não gere retrabalho, não gere novos problemas para a companhia. Como eu destaco aqui embaixo, comunicação ruim gera retrabalho, sempre. E como a gente falou sobre desenvolvimento de pessoas e agora a gente está falando sobre comunicação, uma das ferramentas importantes de crescimento é o feedback. Dentro de um bom feedback, você deve pensar em 4 pilares: clareza, objetividade, respeito e direcionamento para melhoria ou para manutenção de uma ótima performance. Então, clareza a gente já falou, é falar de forma simples, não ter rodeios, não gerar ambiguidade, é trabalhar bem o canal do emitente com o destinatário e o conteúdo da informação também ser pensado de melhor forma. Preciso ser objetivo, né? Hoje um dos pontos principais de valor na percepção humana é a questão do tempo, é a questão da atenção. Então, para que você consiga ter tempo e consiga trazer a atenção, é importante que você trabalhe com objetividade no feedback que você está entregando. Atuar sempre com respeito na comunicação, na empatia, na escuta ativa e direcionado para a melhoria, direcionado para o crescimento. Então, sempre pensar no outro como alguém que pode ir mais longe. Como estruturar de uma maneira simples o feedback? Primeiro ponto, todo feedback ele precisa ser baseado em fatos. Você não pode simplesmente dar um feedback ruim ou falar que a pessoa não fez, que ela não está indo bem, que ela não realizou, ou pelo contrário, falar que ela está indo muito bem, falar que ela está realizando muito. Simplesmente jogando e falando sem trazer fatos. É importante que você traga fatos, que tudo que você falar no seu feedback seja embasado em fatos ocorridos. Avalie o impacto desses fatos. Então, qual foi o fato que aconteceu, qual foi o comportamento que foi feito e como isso gera impacto para o negócio, para a companhia, qual foi o impacto percebido e o que você espera que melhore para que o resultado seja alcançado. Então, o exemplo que a gente colocou aqui foi: o atraso na entrega impactou a experiência do cliente. Precisamos melhorar a gestão dos prazos. Então, aqui eu estou falando com o vendedor ou com alguém da área de logística ali. E o fato foi que nós tivemos um atraso na entrega de um produto para um dos nossos clientes. Qual foi o impacto disso? Impactou negativamente a experiência do cliente em relação à nossa marca e aos nossos produtos. E o que a gente precisa de ajustar ou reconhecer? A gente precisa melhorar a gestão dos prazos, então talvez tenha um cronograma melhor definido, de uma maior priorização. Então tem diversas nuances que a gente pode trabalhar para alcançar o ajuste esperado. Além disso, todo empreendedor precisa exercer bem e de forma diária a delegação, que é distribuir responsabilidades com clareza e com a equipe. Empresas travam quando tudo depende do dono
ou do líder principal. Então aqui vai um fato muito interessante. Para que a sua empresa cresça, para que as equipes se desenvolvam, é importante que haja delegação. Por que a maioria dos empreendedores eles têm dificuldade em delegar? Medo de que o outro não vai fazer da mesma forma que eu faço. Centralização. Muitos empreendedores que querem resolver tudo, que não viraram a chave ainda, que para o negócio crescer, é preciso que seja descentralizado. Falta de confiança, então, o vínculo de confiança ainda não foi bem estabelecido e concluído com o líder. Isso pode gerar um problema. E a falta de processo. Se a pessoa não consegue entender bem qual é o seu processo de trabalho, dificilmente ela vai conseguir entregar bem quando você então, falta de confiança, falta de processo. E assim a gente entende que o resultado é sobrecarga e crescimento lento ou nulo. Se o empreendedor ele tem medo do erro, ele centraliza, ele não tem confiança e não tem um processo bem definido, o resultado disso tudo é a sobrecarga do empreendedor e o crescimento lento, até mesmo um crescimento nulo. Como você pode fazer para delegar melhor? Como exercitar a delegação? Para trabalhar a questão da clareza, da confiança. Explique bem o objetivo, explique melhor, explique mais de uma vez. Defina os prazos. Explane bem sobre a questão dos prazos, a necessidade de antecipar e não adiar. Alinhe as expectativas e acompanhe os resultados. Delegar não é abandonar, nem delargar. É você estar ao lado daquele que recebeu a atribuição, acompanhando, estando disponível para orientação, para direcionamento. E pouco a pouco a pessoa ela vai construindo autonomia e confiança para E a gente chega na pergunta 4. Quais atividades hoje dependem exclusivamente de você, como dono do seu negócio, como gestor, como líder, que hoje depende só de você e ninguém mais consegue fazer. E por outro lado, que você pense naquelas atividades que você já poderia delegar imediatamente. Você não teria uma grande curva de aprendizado. Falando um pouquinho mais do desenvolvimento de equipes, times fortes não nascem prontos. O desenvolvimento desses times exige treinamento, pode ser interno, pode ser externo, pode ser a contratação de alguém com know-how específico. Tudo isso. Então, treinamento, acompanhamento, correção através de feedback, incentivo através de reuniões e feedbacks e o crescimento contínuo, sempre olhando ali, tanto para o potencial quanto para Bom, e assim a gente fecha o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam concluindo os exercícios se vocês não conseguiram concluir até agora. E a gente fala depois do próximo encontro. Tchau, tchau.